Tibia sempre foi um jogo muito complicado. Pessoas com frequência começavam a jogar Tibia, mas logo desistiam por não entender absolutamente nada das mecânicas básicas do jogo. Elas abandonavam o Tibia sem nem ao menos descobrirem que a ilha de Rookguard era apenas a ilha tutorial do jogo, e que era o continente principal, o verdadeiro destino final do jogo. A Cipsoft, empresa criadora do jogo, começou a perceber que, para chamar Rookguard de ilha tutorial, eles teriam primeiro que fazer um tutorial naquele local. E foi apenas em julho de 2008 que a Cipsoft implementou a primeira de muitas mudanças que visava melhorar a experiência dos jogadores novatos. A criação da pequena ilha tutorial no sul de Rookguard e a criação da Island of Destiny. Enquanto a introdução da ilha tutorial trouxe um impacto mínimo para o jogo em si, nos apresentando para alguns poucos NPCs e itens novos, a Island of Destiny foi uma mudança drástica que trouxe inúmeras consequências ao jogo. A Ilha do Destino servia como um prefácio da experiência de se jogar em Mainland. Na nova ilha, os jogadores nível 8 poderiam escolher uma vocação, pegar os itens da classe que eram muito melhores que os itens básicos de Rookguard e se aventurarem por 4 pequenas caves, onde poderiam upar até o nível 10 antes de serem expulsos da ilha e ser obrigados a partirem para o continente. A Cipsoft, que já tinha aprendido com seu erro em Rookguard, não queria mais ver players upando infinitamente em ilhas iniciais. Mas curiosamente, essa limitação não seria suficiente para consertar todas as brechas do planejamento da nova ilha. A Island of Destiny, que tinha como intuito principal tornar a passagem de Rookguard para Mainland algo mais ameno e instrutivo, se tornou de repente lar dos maiores abusos de bug da história, do bug do Gecko até treinos infinitos de skills nos Party Skeletons. A Island of Destiny foi palco de diversos bugs que aconteceriam ao longo da história e que permitiriam a entrada de itens mega poderosos até Rookguard, mas de todos os bugs e acontecimentos da pequena ilha do destino, provavelmente nenhum foi tão marcante quanto o assassinato de Warbane Blackleaf. Warbane Blackleaf é um Knight de Antica, atualmente no nível 8. Pouco se sabe sobre a sua figura, mas é sabido que o Warbane é falante da língua espanhola. Então, muito provavelmente o Warbane veio ou do México, ou do Chile, ou da Venezuela, sendo que esses são os 3 maiores países falantes da língua espanhola que têm um número grande de jogadores tibianos. O Warbane era um Knight, mas ao contrário do que vocês devem estar pensando, ele nunca pisou em Mainland. No site oficial, vocês podem ver que até hoje ele reside na saudosa Rookguard. Mas como isso é possível? Vocês devem estar se perguntando. Bom, moradores da Island of Destiny são considerados moradores da própria Rookguard. O mesmo acontecia com a ilha tutorial do sul de Rookguard. Todas essas regiões das ilhas iniciais são consideradas um território de Rookguard, mesmo que você já tenha escolhido uma vocação e esteja prestes a embarcar para Mainland. Enquanto para muitos isso pode ser considerado um mero detalhe sem graça, para o Warbane foi muito mais do que isso. Essa informação mudaria sua vida para sempre. Em um momento de epifania e deslumbre, o Warbane juntou todos seus trocados em Rookguard, comprou o addon do chapéu do Citizen, encheu sua mochila com o máximo de Honey Flowers que sua cap permitia e partiu pelo oráculo numa viagem só de ida para a Island of Destiny. Seus companheiros da Guild Veritas estranharam o comportamento do pequeno Knight, que acabou não indo para Mainland. Ao invés disso, o Warbane, munido de sua espada e sua tocha, se aventurou na caverna dos Dwarfs. Aquele lugar acabou virando o novo lar de Warbane, que agora raramente era visto na luz do dia. O Warbane passava agora dias e noites treinando. E foi apenas um ano após a criação da Island of Destiny que toda a jornada de Warbane finalmente fez sentido, não só aos seus companheiros da guild, mas ao resto do mundo tibiano. No dia 25 de junho de 2009, o Warbane se torna a notícia principal das Hot News do Tibia BR, o primeiro jogador a alcançar skills 90 na Island of Destiny. Após meses treinando seus skills, o Warbane Blackleaf se torna o player com os maiores skills não só da Island of Destiny, mas da própria Rookguard. O mundo observava estupefato, enquanto via um Knight com impressionantes skills 90-90 em uma ilha tutorial. Nos comentários do fórum, podíamos ver inúmeros elogios, inclusive de Knights de Mainland que estavam envergonhados de terem skills menores do que de um residente de Rookguard. Mas esse treino não foi tão fácil assim quanto muitos achavam na época. O Warbane começou sim treinando com os Dwarfs, mas conforme seus skills aumentavam e os Dwarfs começavam a morrer rápido demais, comprometendo assim o treino do Knight, o Warbane precisou de um auxílio. Antes que um servidor PVP,
e isso possibilitou ao Warbane pedir ajuda para o seu amigo Flubber. Agora, ao invés de bater nos anões, o Warbane batia em Flubber, que estava muito mais preparado para levar os hits, quase que fazendo um papel de um monge improvisado, que era muito usado nos treinos em Mainland. Dizem as más línguas que Flubber era ninguém menos que o próprio Warbane, de Multiclient. Mas até hoje esses boatos nunca foram provados. O Warbane estava muito feliz por ter finalmente alcançado a impressionante marca dos skills 90 de Sword e 90 de Shield, e agora mirava para o seu objetivo final, o lendário skill 100/100. Multidões torciam por Warbane, e queriam vê-lo como o mais poderoso dos Knights em uma ilha totalmente meme. Mas a notícia dos skills de Warbane atraiu também outros olhares. Olhares que espreitavam das sombras, e que secretamente tramavam um plano maligno contra o Warbane. É difícil de explicar o que foi o RC. RC, ou Hookchat, foi uma iniciativa que tinha como objetivo reunir um grupo de rockers brasileiros excepcionais, dos mais variados servidores, que juntos poderiam lutar as batalhas que os rockers normais não poderiam lutar. O RC tinha como membros muitos dos rockers brasileiros mais famosos da época, como o Grafite, que é conhecido em Hook como Epaminondas, o pescador Crossfox Rave e eu mesmo. Eu era o representante meneriano do Hookchat, mas apesar de estar listado como membro oficial, eu acho que eu fui o membro que menos participou das discussões e planos do RC. E apesar de eu ter citado eu mesmo, o Epaminondas e o Crossfox, nenhum de nós três participou do plano de execução do Warbane. Esse plano viria do círculo mais interno do grupo do RC. Não se sabe exatamente qual foi a motivação principal que levou 6 dos membros do RC a planejar o assassinato de Warbane. Alguns dizem que foi por inveja dos insanos skills do Knight. Outros dizem que o Warbane era um desequilíbrio na força, e que nenhum Char que tivesse vocação deveria estar ganhando notoriedade na ilha de Rookguard, o lar dos No-Vocations. Outros dizem que o assassinato aconteceu simplesmente pelo desafio e pela diversão da coisa toda, sendo que não havia garantia nenhuma de que o time conseguiria vencer um Char com incríveis skills 90/90. Seja como for, M. Saga, Professor Girafales, Tel Fawcett, Tyr, Zafgarion e Lord Sauron, todos membros do RC, criaram Chars em Antica, e nas sombras das cavernas dos Dwarfs começaram a se preparar para o grande dia. Todos eles treinaram até mais ou menos o skill 50/50, que julgaram ser o suficiente para assassinar o lendário Knight. Após um mês de preparo e treino, os 6 assassinos estavam finalmente prontos. No dia 20 de julho de 2009, Warbane e Flubber treinavam na Cave dos Dwarfs, como sempre faziam. O que eles jamais imaginavam é que um grupo de assassinos se aproximava sorrateiramente para selar o destino de Warbane. Flubber e Warbane foram pegos totalmente desprevenidos, e até tentaram no primeiro momento dialogar com o sexteto, mandando um WhatsApp. O grupo rapidamente cercou os dois e começou o ataque. Flubber foi o primeiro a ir de base, e Warbane logo se viu trapado com 6 Knights ao seu redor. Dos players ligados à emboscada, Zumbumbaba foi o único que não conseguiu ficar numa distância corpo a corpo para poder atacar o alvo, mas isso não tirou a empolgação dele, que ficou pulando para cima e para baixo, cantando músicas aleatórias e falando sem parar, chegando num ponto que os outros membros se irritaram tanto que pediram para ele calar a boca. O ataque continuou, com 5 players agora atacando o Warbane sem piedade. Em um certo momento do ataque, Ames pede desculpas ao Warbane por toda aquela situação, dizendo que sente muito. Warbane, lançando um olhar de fúria aos seus futuros assassinos, apenas respondeu "Are you?", que poderia ser interpretado como "sente mesmo?". Os ataques continuavam, certeiros e mortais. Warbane parecia ser um bloco de pedra, e resistia bravamente usando suas potions e lutando pela sua vida com a sua espada e o seu escudo. Em certo momento, o sexteto começa a ficar preocupado sobre se o atentado iria mesmo dar certo, e começam, por mensagens privadas, a falar uns com os outros oferecendo potions, sem saber se os estoques de poções de cura que eles fizeram seriam o suficiente para segurar os poderosos hits do Warbane, que agora juntava todas as suas forças para poder se soltar da armadilha mortal do RC. Mas por fim, depois de muita luta, Warbane se vê sem forças e sem poções para continuar lutando. Warbane Blackleaf, em sua língua nativa, manda um adeus, e por fim, é assassinado pelo sexteto terrorista, que enquanto vibrava com o feito, roubava a gigantesca coleção de Honey Flowers do corpo desfalecido de Warbane. Em 20 de julho de 2009, no mesmo dia do ocorrido,
a notícia corre com a velocidade de um trem-bala nas manchetes do Tibia BR. Grupo assassina Top Skills da Island of Destiny. O fato chocou a comunidade tibiana. Enquanto o RC fazia publicações próprias exibindo com orgulho o feito e mostrando orgulhosos o vídeo gravado por Ames de todo o atentado, os tibianos da seção geral de Hot News do site estavam revoltados. Acusavam o grupo de terem feito tudo aquilo apenas por fama, e que foi um ato covarde juntar 6 players para matar apenas um. Outros dizem que o grupo teria matado o Warbane por inveja dos seus skills, que antes da morte estavam na incrível marca dos 92/93. O membro honorário do fórum, Ravengar, inclusive postou um comentário que acabou ficando bastante destacado no tópico. Enquanto você curte seu conversível vermelho, sempre terá alguém à espreita com uma chave de fenda esperando a oportunidade para arriscá-lo. Infelizmente a vida é assim, e no jogo não seria diferente. Sempre que alguém se destacar por algo, haverá outros para lhe causar algum mal em razão disso. A comunidade brasileira se dividiu em 2 grupos, os que apoiaram o assassinato de Warbane e os que condenaram todo o ato. Os apoiadores diziam que Antica era um servidor PVP, e que se existia a possibilidade de se abrir PK e de se fazer armadilhas, não havia nada errado em fazê-lo. E além disso, diziam que o Warbane poderia ter escapado da trap se não tivesse com 2 clientes abertos. Apesar de não haver nenhuma comprovação sobre Flutter e ele serem a mesma pessoa usando MC. Os que eram contra o RC acusavam o time de apenas terem sido um grupo de covardes e invejosos que, por estarem tão ávidos por 5 minutos de fama, teriam matado de forma gratuita um jogador honesto e dedicado. Seja como for, o RC, depois de todo esse episódio, ganhou bastante destaque na comunidade, sendo finalmente reconhecido fora dos subtópicos de Rookguard. Já o Warbane, depois de todo esse atentado, teve o apoio da sua guild Veritas para voltar aos treinos. Agora, com uma escolta de pelo menos 5 chars 24 horas por dia, ele se via protegido de eventuais atentados. E depois de mais de um ano em treinos intensos, ele finalmente atingiu o tão almejado skill 100/100. Hoje, o personagem se encontra retired desde 2015, mas sem sombra de dúvidas deixou seu legado não só na Island of Destiny, como em todo o Tibia. Se curtiram o vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, cliquem no sininho para não perder os próximos vídeos, e se vocês tiverem alguma ideia interessante de vídeo ou alguma screenshot antiga, me manda aqui no meu e-mail que eu vou deixar na descrição. Na descrição aqui também vocês encontram o vídeo original de todo o assassinato de Warbane gravado pelo Ames. E também o link convite para vocês que querem começar a jogar Tibia e ainda de quebra me ajudar a conseguir um outfit de recruta. Bom, eu vou indo nessa, um abraço e falou!